Vamos ouvir o que disse ao repórter Alain Resini, o vice-prefeito de Brusque. As relações do PP dentro do governo municipal ficaram bastante estremecidas após uma entrevista concedida pelo vice-prefeito Evandro de Farias à Rádio Diplomata no começo desse ano. Em algumas declarações, ele, que também é presidente do Diretório Municipal do PP, criticou as atitudes tomadas pelo prefeito Paulo Essel com relação a trocas no secretariado, principalmente em cargos do partido, caso da Secretaria da Fazenda, que era ocupada por Fabiana Dal Castanhé. E uma reunião na noite de quarta-feira serviu para o partido discutir as situações que envolvem o futuro do PP dentro do governo, até porque Farinha faz parte da ala que está descontente com o governo e as atitudes tomadas com relação ao PP. O que está acontecendo, às vezes, é um superfaturamento da situação. Eu acho muito triste assim, o que está acontecendo. Houve uma reunião para a gente ver qual era o posicionamento do partido, o que a maioria do partido pensa. A maioria não concordou com a atitude do prefeito Paulo Essel. Não é por isso que ele se torna o pior cara do mundo, que ele vire nosso inimigo, que nós não queremos mais conversar com ele. Não é isso, gente. É que nós temos um partido, nós temos uma secretaria que era nossa, nós temos uma indicação. E não houve toda essa conversa, não houve um diálogo normal como deveria ser feito. E isso não pode ficar assim. Quando nós tivemos outras situações desse tipo, o partido se uniu e defendeu. E essa vez não houve essa união. E eu vejo assim, bem o papel de um pai de família. Tu vê um presidente de um partido, que ele está lá e ele tem os seus... E aquilo é uma família, são seus filhos. E um pai de família trata seus filhos totalmente iguais. Com certeza alguns filhos pendem para um lado, outros filhos pendem para o outro, mas um pai de família sempre tenta dar a mesma educação para todo ele, e sempre a mesma linha. E eu tento cuidar dos meus secretários, dos meus subordinados, e quando um secretário se cogitou perder o cargo, nós nos unimos para defender. Agora, quando aconteceu outro, a maioria não tomou uma posição. Então é isso que eu não concordo, é isso que eu não acho certo, não concordo com a atitude do Paulo. E não quer dizer que ele é meu inimigo, que eu não goste mais dele. Ele é um excelente prefeito, nós temos uma cidade. Só que existem divergências. As divergências têm que ser esclarecidas. Então, esse é mais ou menos o assunto. A maioria lá de 8 a 6 a votação, quer dizer que não concordam com a atitude e com o tipo de governo que nós estamos, com o tipo de relacionamento com o governo que a gente está tendo. Mas em nenhum momento foi dado a ordem ou foi passado que alguém tem que sair do governo. Quem quiser, continue desempenhando seu trabalho, porque os nossos cargos nos orgulham muito e fazem muito bem ao prefeito e ao município e ao cidadão brusquense. Então, cada um pode tomar sua postura. O PP ou o Farinha em nenhum momento vai dizer: Gilmar, tens que sair da Secretaria de Obras. A Gleusa, tens que sair da Educação. Não, eu não concordo com a atitude, então eu quero brigar por isso aí. E cada um faça o que achar melhor. Porém, a secretária da Educação, Gleusa Fischer, em entrevista à Rádio Cidade na manhã dessa quinta-feira, se mostrou descontente com as declarações do vice-prefeito. Ela, que faz parte da executiva municipal do PP e está no grupo que defende a permanência do partido no governo, classificou a atitude dele em abrir o assunto publicamente como leviana. Eu lamento esta situação, porque nós estamos juntos desde 2008. O meu entendimento sobre democracia é de que as partes precisam ser respeitadas e o movimento democrático, ele traz essas questões para serem discutidas, né? Mas eu lamento que nós, eu penso que foi um ato de imaturidade do nosso presidente, de ter ido para a rádio e expor uma situação que ela era interna e que ela precisava ter sido discutida aqui internamente, né? É igual um casamento. Era aqui dentro que nós deveríamos ter discutido isso. Mas a executiva do partido, pelo menos nós que estamos trabalhando e representando o partido efetivamente, não fomos comunicados com relação a essa decisão, né, que o nosso presidente havia tomado de expor essas situações para o público. Então eu lamento. Farinha se defendeu das declarações de Gleusa, alegando que as palavras da secretária de Educação foram infelizes dentro do contexto da situação que o partido vive, com um racha exposto ao público. Primeiro eu quero dizer uma coisa para ti.
eu tenho uma estima e uma admiração e uma gratidão muito grande com a Gleusa. Ela é uma pessoa que tem o meu respeito, tem a minha admiração, e o marido dela da mesma forma, o seu Nuri. São pessoas que eu tenho. Mas acho que ela se equivocou, acho que leviana, eu não escutei a entrevista, se ela usou essa palavra, ela foi muito infeliz, porque leviana é uma palavra muito pesada. E não fui leviana, eu falei como Farinha, presidente do partido, falei em meu nome. Quem escutou a entrevista, falei em meu nome, vice-prefeito. Em nenhum momento eu falei no nome dela ou no nome do partido. Falei em meu nome, o que eu estava achando. Tanto que eu fui muito claro que as diferenças que estavam acontecendo com o prefeito. Então, é muito triste se ela falou isso. Também não cabe a mim ficar aí rebatendo. Continuo tendo a mesma consideração e o mesmo respeito por ela. Só não admito que nós não sejamos tratados com respeito. O PP tem que ser tratado com respeito. O PP é um partido antigo em Brusque, o Paulo Essel não seria prefeito sem o Farinha, e o Farinha não seria prefeito sem o Paulo Essel. O PT não seria sem o PP, e o PP não seria sem o PT. Então foi uma junção de forças com um sentimento de mudança para tornar essa cidade melhor, que está melhor. A administração do Paulo de Farinha é uma administração exitosa, feliz, bonita, só que nós temos que ter harmonia. Nós temos que ter harmonia nas decisões, nas situações. Isso não vinha mais acontecendo. Com uma divisão clara do PP em Brusque, qual o futuro do partido dentro do governo municipal? Afinal, a renúncia do cargo de vice-prefeito é uma possibilidade cogitada por Farinha nos próximos dias? Faria, se fosse unânime. Mas não acho certo, porque eu não fui eleito pela população e o meu cargo termina em 2016. Lá concordei. Quando o senhor Noro levantou, eu concordei, mas a Gleusa e o Gilmar não concordaram. Hoje não faço mais, porque o momento era aquele, foi levantado o assunto e não houve consenso. Hoje não faço mais, porque acho que depois das palavras do Dilei na rádio, me levou a refletir muito sobre isso, porque ele falou muito bem que o cargo de prefeito é um cargo eleito pela população e eu não teria que fazer isso. E a gente... No momento eu aceitei, mas o Dirley, quando escutando o programa dele hoje de manhã, comentário dele e o Rodrigo, acho que era ele e o Rodrigo, né, que estavam no programa, assim, foi muito interessante, me levou a refletir. Esse assunto foi levantado, no momento eu concordei, mas não houve consenso. Vou ficar até o final, não tem determinação nenhuma de alguém que tenha que sair ou ficar, não existe isso. Foi muito democrático, só serviu para a gente queria saber como é que estava a opinião do partido. Muito bem, está aí a palavra do vice-prefeito Evandro de Farias. Ontem à noite nós conversamos com o prefeito Paulo Essel, lá no lançamento da Beerfest, que também deu a sua versão sobre o fato e falou sobre esse clima de instabilidade com o Partido Progressista. Creio que o PP não sairá do governo, porque não existem razões objetivas, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista administrativo, para uma decisão dessa natureza. O Partido Progressista, ele administra mais de 50% do orçamento municipal, 2/3 de todos os servidores públicos estão ligados às secretarias que estão vinculadas ao Partido Progressista, e o governo está numa fase espetacular. Então, o Partido Progressista, de fato, tem que conversar, tem que fazer a sua análise, e da parte do governo o que eu quero é trabalhar. O relacionamento com o vice-prefeito é um relacionamento, a partir desse momento, de vice-prefeito. Nós tivemos até então um relacionamento que superou as esferas de vice-prefeito. Certamente as experiências que nós temos em todo o estado, em todo o país, são experiências onde o vice-prefeito é sempre tratado de fato como vice-prefeito. Aqui nós sempre tivemos uma relação que foi muito superior a isso. Então a relação com o vice-prefeito, com o Farinha, vai ser até o dia 31 de dezembro de 2016, a relação de prefeito com vice-prefeito. E em relação aos espaços, em relação à forma de participação no governo, o foco é o trabalho, meu foco é a população, não estou muito preocupado com picuinhas políticas, com espaçozinhos de cargos para esses, espaços para aquele. Esse tipo de política não me move, esse tipo de política não me movimenta. A secretária Gleusa Fischer, o secretário Gilmar Villamoski, o diretor-presidente do SAMAI, tem a minha inteira confiança e reafirmei no dia de hoje o meu interesse, o meu desejo de que continuem no governo, porque vem prestando um trabalho excepcional, um trabalho espetacular, né? Então,
do ponto de vista administrativo, eu tenho certeza que, independentemente da decisão do Partido Progressista, que reafirmo, espero que seja uma decisão responsável, mas independentemente da decisão do Partido Progressista, esses 3 secretários foram sempre leais, estão sendo leais e continuarão no meu governo. Só não estarão no governo se não quiserem. Então, assim, o meu foco é no trabalho. Deixa o Paulo trabalhar.